senhor viu hoje o Salgado Filho com um número enorme de pessoas nas macas da emergência fotografadas. E isto já foi denunciado aqui umas centenas de vezes. A Comissão de Saúde da Casa já mostrou isso várias vezes. Agora, surpreendentemente, como é que o senhor vai entender que tem 70 pacientes em maca no Salgado Filho e tem vaga no Hospital Jacari e tem vaga no Hospital Pedro II? Como é que eu sei que tem vaga? Eles acabaram de abrir as vagas para os pacientes que foram retirados da rua. Quer dizer que nós estamos até ontem com esses pacientes morrendo no corredor e com vagas fechadas nos hospitais. Por quê? Não sei te explicar. Essa coerência, só quem pode explicar é o secretário de saúde, que, como eu falei ontem rapidamente, eu queria hoje parabenizá-lo. Acho que, para a defesa de algumas teses aqui nossas, eu queria parabenizar o secretário Hans Doma, porque ele resolveu se submeter a um concurso público. E foi aprovado, com louvores, porque ele é um brilhante cientista. Foi aprovado no concurso público da Fiocruz e vai lá desenvolver as suas pesquisas que ele faz há algum tempo com células-tronco, importantíssimas para o país. E aí vem a incoerência. Ele passa num concurso público e vê que a melhor maneira de chegar à Fundação Oswaldo Cruz, a um órgão público, é através do concurso público. Entretanto, a secretaria que ele dirige, ele oferece à população, aos outros mortais que não são secretários, um concurso público para médico, por exemplo, pagando R$ 1.700 para 24 horas semanais. Veja que ou seja, aquilo que é bom para mim não é bom para os outros. Ou ao contrário, o que é bom para os outros não é bom para mim. É um caso de incoerência. De um lado, parabenizá-lo, porque ele entende e que o secretário pessoa física agiu corretamente, o secretário pessoa jurídica não está agindo corretamente em relação ao acesso ao serviço público. E esse é um dos problemas. Nós assistimos aqui, o senhor assistiu aqui ano passado, 2 mesas, uma até organizada pelo senhor, em que se ouvia um assunto interessante. Faltam médicos no Rio de Janeiro. As autoridades disseram aqui. Por que não tem? Por que tem mais de 50 equipes de saúde da família sem médicos? Por que tem mais de uma dezena de UPAs sem médico? No final de semana, a UPA de Marechal Hermes não tinha médico. E se nós formos à UPA da Rocinha, não tem médico vários dias? Ou seja, faltam médicos na rede municipal. Alegaram aqui que era falta de pediatras. O senhor lembra que o senhor assistiu aqui? Bom, o Conselho Federal de Medicina divulgou ontem, e o Conselho Regional de Medicina concluiu essa explicação, uma pesquisa nacional sobre médicos. Veja, aquilo que foi dito aqui não é verdade. Ou, não sei se não é verdade, poderia ser pensamento desde naquela época, mas os números hoje desmentem completamente isso. Os números dizem o seguinte: o Brasil hoje tem 388 mil médicos. No Brasil, e a proporção é a proporção mundial, existem 2 médicos para cada 1.000 habitantes. Em 2008, há 4 anos atrás, o Brasil tinha 1,15 médicos para cada 1.000 habitantes. Chegamos hoje, então, a 388.015 médicos. Muito bem. Então, por que faltam médicos se nós temos tanto médico? Primeiro, a nível nacional, a gente entende rapidamente. A região sudeste, a nossa, nós temos uma proporção de 2,67 médicos para cada 1.000 habitantes. Enquanto na região norte do país, nós temos 1,01 médicos para cada 1.000 habitantes. Ou seja, nacionalmente, os médicos são igual aquele anúncio, estão migrando para onde tem banco. Os médicos estão migrando para as capitais, para os lugares mais avançados. Quando chegamos ao Rio de Janeiro, para a gente entender melhor, o Rio de Janeiro tem hoje, a capital, 58.782 médicos registrados podendo atuar como tal. E o estado do Rio de Janeiro todo tem uma proporção de 3,62 médicos para cada 1.000 habitantes. Essa proporção seria maior que a proporção nacional. Mas quando a gente avalia um pouco mais, bota um pouco mais de foco nessa pesquisa, vemos que nessa rede, 67% dos médicos do estado estão lotados na capital, na cidade do Rio de Janeiro. 67%. Ou seja, nós temos o Rio de Janeiro como segundo estado brasileiro em número de médicos, com 58 mil, a capital, com 58.782,
e o interior, com esse número menor, o que dá uma proporção assustadora. Na capital, nós temos 6,18 médicos para cada 1.000 habitantes na capital. No interior do estado do Rio de Janeiro, nós temos 1,98 médicos para cada 1.000 habitantes. E outro fato que explica agora, que a pergunta do tio Carlos sobre a questão da coerência, explica a história dos médicos na capital. Dos médicos que estão no Rio de Janeiro, 1,58 médicos para cada 1.000 habitantes trabalham para a rede pública, enquanto 4 médicos para cada 1.000 habitantes trabalham para a rede privada. Ou seja, não há falta de médicos. Os médicos estão na disputa do mercado, optando pelo local em que há melhores condições de trabalho, em que há melhor salário. Ou seja, os médicos migraram para onde o mercado chamou. Então não há falta de médicos. O que acontece é que, com o salário que se paga, com as condições de trabalho que se dá, os médicos não vão para a rede pública. Então, a gente junta esse fato, muito claro. Por que os médicos não estão indo para a rede pública? Pelas condições de trabalho e pelo salário. Por que o secretário fez um concurso para a rede pública, para ele, e não faz um concurso digno da rede pública para os outros? O resultado é exatamente esse. O último concurso, senhores, passaram 1.400 médicos, era número de vagas, passaram 750 médicos. Desses 750 médicos, era o concurso de 2012, 520 já foram embora, já abandonaram, por conta própria. Só no ano de 2012, pediram demissão da rede pública do município. Exatamente. 220 médicos. Todos jovens de matrícula alta no município. E outro dado que é basicamente olhar os dados e entender. Em 2008, no então governo do prefeito César Maia, a Secretaria de Saúde tinha, entre seus funcionários estatutários e concursados, 28.500 funcionários. Hoje, esse número caiu para 23 mil. Qual é a explicação para isso? A explicação é notar o que tinha. Naquela época, nós não tínhamos nenhum médico contratado, nenhum profissional contratado pela rede de organizações sociais, não existiam. Existiam as cooperativas. Tinham em torno de 2.000 a 3.000 profissionais nas cooperativas. Hoje, as organizações sociais, os terceirizados, temos 14.500 profissionais terceirizados na rede municipal de saúde. O que significa? Os médicos migraram para aqueles que estão pagando melhor, que é a rede pública com pagamento da rede privada. Então, não é verdade o que as autoridades disseram aqui, que falta médico, que falta pediatra. O número de residentes de pediatria no Rio de Janeiro, neste ano de 2012, aumentou. Agora, eles não vão para onde não tem condição de trabalhar, onde não se paga o salário permitido. Então, é realmente assustador e é um quadro técnico. Como é que se resolve isso? Fazendo o que o secretário fez particularmente. Fazendo um concurso onde paga um salário razoável. A Fiocruz vai lhe pagar, se ele ficasse trabalhando lá, em torno de R$4.000 para ser pesquisador. Não vai lhe pagar o que ele está pagando para os outros colegas dele, que é R$1.700 por 24 horas de trabalho. Em relação ao Hospital Salgado Filho, o que precisa no Hospital Salgado Filho é corrigir esse problema. Qual é o problema do Hospital Salgado Filho? Ele tem 60, 70 pacientes na maca, porque todos os leitos estão cheios. A Central de Regulação de Leitos não lhe oferece leitos. Ofereceu leitos, por exemplo, para as pessoas retiradas da rua, 40, e não ofereceu para os 72 que estão lá no Salgado Filho. É uma questão de opção. E outra coisa importante, e aí para juntar e para encerrar o meu discurso aqui nesse momento, juntando o que falou a vereadora Tereza Berger, o vereador Zanata, veja só o seguinte, e o vereador que me antecedeu aqui foi o vereador Eduardo Moura também. Ninguém é contra o trabalho técnico. O que não pode é usar o ombro do trabalho técnico para fazer política. Está aqui na matéria do Globo de hoje, na página 3, página 6, página 12, o seguinte: de acordo com o subsecretário municipal de saúde e atenção hospitalar, Dr. João Luiz Ferreira, em média, os pacientes devem ficar internados 5 dias, prazo que pode ser prorrogado por 10 dias. Na mesma matéria, o psiquiatra Jorge Jaber fala que não há possibilidade de um tratamento de menos de 30 dias. Por que 4 dias?
Que estrutura foi montada? Se lá, eu não acompanhei e respeito e acredito no que o vereador Eduardo Moura falou, que o Hospital Ronaldo Gazola está atendendo muito bem. Agora, quais foram os hospitais que deram leitos? Um dos hospitais em que os pacientes foram mandados para lá é um hospital que não foi inaugurado. Chama-se Evandro Freire, na Ilha. Esse hospital tem estrutura. A Secretaria de Saúde se estruturou para receber. O hospital, outro terceirizado, Pedro II, ele pode fazer isso, ele pode receber esses pacientes em detrimento de outros que estão morrendo na porta, dentro dos corredores do Salgado Filho, por exemplo. Então é muito importante que a gente não use palavras retóricas para coisa prática. Eu lembro aqui o discurso que o secretário fez ali, sobre a atenção materna infantil, que na Praça 15 ele fez diferente. Então nós temos que sempre analisar isso com um pouco mais de cuidado. O atendimento discutido, e São Paulo teve problemas sim, porque São Paulo também tem problema de leitos, teve problemas, e aqui no Rio de Janeiro, como é que de uma hora para outra se fixou em 40 leitos? Eu sei e entendo até a posição do tio Carlos, é melhor pouco do que nada. Mas aqui não é ter pouco ou nada, estamos preparados. E eu queria relembrar aqui, outubro de 2012, na cadeira está, ali na terceira cadeira estava sentado o secretário Ranch. Eu fiz essa pergunta a ele, em outubro. Os senhores estão preparados para atender os pacientes de crack? E ele, numa atitude autoritária, disse que esse problema era dele, que eu ficasse tranquilo que ele ia resolver. Já vi que eu fiquei tranquilo errado, porque ele não resolveu. Muito obrigado.